Boa tarde, pessoal. Como o professor explicou para vocês, eu vou explicar por aqui então o nosso conteúdo, tá? E as dúvidas que vocês tiverem, pode estar anotando no caderno, depois entrando em contato com o professor que a gente vai conversando, tá bom? Então a gente vai trabalhar o contexto europeu dos séculos 17 e 18, ou seja, a gente vai trabalhar o antigo regime, regra e exceção. Antigo regime, porque ele vai entrar em desuso, né? Ele cai principalmente depois da Revolução Francesa, tá bom? E, como aqui o próprio título já diz, regra e exceção, porque vamos falar de uma sociedade de ordens, uma sociedade estratificada, uma sociedade estagnada. Então o professor vai tentar ser breve, para o vídeo não ficar muito pesado, né? Para ficar mais fácil para a visualização, tá bom? O antigo regime. Então, a gente tem esses três pilares aqui, ó, do antigo regime. A política baseada no absolutismo, como o próprio nome já diz. O que é absolutismo? É algo absoluto, inquestionável. Ninguém teria audácia, né, de questionar o governo de reis e rainhas, que, como vocês vão ler depois ali, foram escolhidos por Deus, né? Então, a gente fala também sobre o direito divino. A gente vai estudar ainda. Vocês vão receber o material sobre essa questão, um material bem interessante. Então, mesmo essa sociedade se considerando moderna, ainda tínhamos os requisitos, né, lá da Idade Média, onde a fé, as crenças e a religião era muito impregnada na sociedade. Então, se era um poder de reis absolutistas, reis absolutos, ninguém questionava, porque se era Deus, né, quem queria que o rei fosse rei, quem que iria ter a audácia de questionar o que o mesmo fazia? Então era uma sociedade de ordens, como a gente vai ver, né, dividida em três classes bem divididas, e a economia era baseada na questão da agricultura e no comércio internacional, baseado no mercantilismo, aquela busca constante por metais preciosos, como ouro e prata, principalmente. Então tínhamos ali, o que é o mercantilismo? Era uma doutrina econômica do século 17 e 18 que defendia que a riqueza de um país reside na quantidade de metais preciosos acumulados, ou seja, ouro e prata. Assim, explica, né, pessoal, para nós o porquê do pioneirismo espanhol e português lançando no Atlântico, procurando novas rotas comerciais, né? Os espanhóis conseguiram lá na América Central o objetivo, né, do ouro e da prata, ali na América do Norte, na parte norte ali da América, né, bem no finalzinho. Mas e os portugueses, em contrapartida, né, tiveram que se contentar com o pau-brasil, depois com a produção de cana-de-açúcar. Mas o objetivo dessas nações, de todas essas nações nessa época que eles se consideravam modernos, era acumular, né, era o entesouramento através desses metais preciosos e, por consequência, fortalecimento do poder real. Para isso, para essas estratégias funcionar, eles precisavam do quê? Da intervenção do Estado na economia, o protecionismo, leis que limitavam as importações, né? Ou seja, era mais lucrativo para a nação, bem melhor você exportar muito mais do que importar de fora, né? Um incentivo à manufatura, produzir o seu próprio produto em suas terras, né? A aplicação de taxas alfandegárias para os produtos que viessem de fora, a proibição de certos produtos de luxo que não fossem produzidos no seu território, a criação de companhias de comércio, a gente vai ter as Índias ocidentais, orientais, tudo isso para se manter o que? Uma balança comercial
favorável. O que é uma balança comercial favorável? A gente consegue ver aqui, ó, importações e exportações. Mais exportar, mandar para fora, né, do seu país, vender mais do que comprar, né? Então a gente vai ter países que vão se tornar extremamente potências dentro desse contexto. A gente tem como exemplo a Inglaterra, né? Vai se tornar um dos maiores potências mundiais dentro desse contexto, nesse período. E como é que funcionava a economia no antigo regime? Como a gente vê, era baseado na agricultura e também no comércio, né? Então a gente vai ter o dinamismo da atividade comercial, por consequência, o desenvolvimento urbano que começa desde lá da baixa Idade Média. Então a gente vai ter muito contato, né? Há muitas teorias que dizem que é ali que começa o processo de globalização, aquela troca de cultura, troca de produtos. Então a gente tem o comércio colonial, comércio triangular, o tráfico negreiro. Tudo isso ali vai fazer com que essas pessoas dos períodos se, né, reconhecessem como modernos, apesar de manter ainda um governo centralizado nas mãos de um soberano, certo? Então, a partir do momento que esse regime vai entrar em desuso, ali, principalmente no século XVIII, ele vai receber o nome de Antigo Regime, porque vai deixar de existir. Na questão da economia, na questão da agricultura, a gente pode destacar o quê? Que era a atividade realizada pela maioria da população. Porém, suas técnicas eram atrasadas, né, arcaicas. As terras eram, na maioria, do clero e da nobreza, e aquela população mais pobre trabalhavam para essas pessoas. Então pagavam muitos impostos, não tinham capital para investir, era baixa a produtividade e, por consequência, a fome era algo comum. Então, no mesmo cenário de antigo regime, a gente poderia ter lá, né, o rei vivendo em seu castelo, com festas luxuosas, uma vida bem farta, enquanto a maioria da população vivia realmente passando fome, sem as condições necessárias para sobreviver. Mas, infelizmente, não se questionavam, porque esses eram resquícios ainda da Idade Média, como o professor falou. Eles acreditavam ainda que cada um da sociedade tinha sua função e se o rei era rei, né, era um desejo divino, então não cabia a ele questionar. E tudo isso, né, esses dogmas, essas crenças eram divulgadas principalmente pelo clero. Então aqui a gente tem a pirâmide bem legal que dá para a gente entender. Tínhamos ali o rei no centro, logo abaixo o clero, né? Tínhamos o alto clero e o baixo clero. O alto clero a gente pode dizer o bispo, papa, né? E o baixo clero aqueles cardeais de baixa patente que viviam entre o povo em mosteiros, né? Faziam pequenas missas. E logo abaixo ali a nobreza. Isso daqui o que era uma pequena parte da população, possuía a maioria das terras, dos rendimentos, não pagavam quase que impostos, desempenhavam os melhores cargos políticos. Então essa era a sociedade de hoje. E a grande maioria aqui, ó, tá vendo? Os que não eram privilegiados era o terceiro estado. Ou seja, tínhamos ali o povão e também a burguesia. Então, pessoal, essa mesma burguesia vai ser uma das responsáveis pela queda desse antigo regime, pela queda desse governo absolutista, porque eles já tinham uma grande função, né, social, já tinham ascendido na questão financeira, né, eles eram que homens de letra, comerciantes, donos de oficina, proprietários de terras, pequenos e médios navegantes, eles tinham tudo, mas ainda eram considerados terceiro estado. Então, essa mesma burguesia aqui, ó, a partir do momento que ela ascende financeiramente, socialmente, ela vai querer o que agora? Participar da política, das decisões do governo. E com a sociedade estabelecida em ordens, isso era impossível. Então, eles vão ser um dos responsáveis pela queda do antigo regime, conteúdo que a gente não vai trabalhar. E o restante era o povão, como o professor falou. Camponeses, né, artesãos,
pescadores, escravos, mendigos, vagabundos, aqueles que não conseguiam trabalhar, alcoólatras, ladrões, tudo isso aqui era o povão, era o terceiro estado, certo? Então fica bem dividido, era uma sociedade estamental dividida em ordens. Então tínhamos ali uma sociedade hierarquizada e estratificada, porque era basicamente impossível a sua ascensão social. Você era povão, terceiro estado você seria até morrer. Nasceu camponês, dificilmente você ascenderia, né, como nos dias de hoje. A gente pode nascer pobre, né, sem nome, sem nada, mas você estuda, luta, batalha, você é reconhecido e cresce na vida. Nesse período ali, durante essas épocas do Antigo Regime, isso basicamente era impossível. O clero, então, vamos trabalhar um pouquinho esses três estados. Eles se ocupavam do culto, do ensino e da assistência. Foram os principais responsáveis, pessoal, por divulgar essa doutrina, né? Já que tinham muitas isenções dos impostos, viviam de vida mansa e fácil. Então, para eles, essa ordem pré-determinada, essa divisão em classe, estava muito bem. Então, tínhamos lá os bispos, os abades, que viviam de forma faustosa, com privilégios, né, de verdadeiros senhores. Eles recebiam doações, né? Tínhamos os paróquios e os monges que viviam já de forma mais modesta e muitas vezes viviam também em dificuldades porque viviam no meio daquela camada, daquela massa pobre. Os rendimentos do clero provinham do que das terras que eles tinham, das rendas que cobravam, né? Os seus membros eram julgados em seus próprios tribunais, que era o direito canônico, então eles também não cumpriam serviços militares. Então vocês já conseguem perceber que eles eram o quê? Extremamente privilegiados. Mas por que, professor, que a Igreja Católica, né, o clero, os padres, o papa, eram tão privilegiados? Porque o rei necessitava muito do auxílio dessas pessoas, do clero, para se autoafirmar, né, como representante de Deus na terra. Então, por isso que o rei era imprescindível, né, ter contrato com esses bispos, né, com esses abades, com a Igreja Católica e, de certa forma, né, levar eles do jeito que a Igreja queria. Porque eles eram responsáveis para fazer com que aquela massa de trabalhadores, aquela massa pobre, né, infelizmente ignorante, aceitassem de que se as coisas estão daquela forma, cada um tinha sua função, sua missão, e não cabia ninguém questionar o que o rei fazia, porque ele era um representante de Deus na terra. E a nobreza? Ela tinha o quê? Funções militares, ocupava os cargos da administração e na política, possuía extensas propriedades rurais, como a gente já viu, né? Recebiam as rendas e a prestação de serviço dos camponeses que trabalhavam nas suas terras. Então, viviam também de forma ostosa, de forma bem, né, digamos assim, usufruindo do trabalho dos trabalhadores do campo, usufruindo das suas terras, daquilo que o trabalhador produzia, pouco trabalhava e se empenhava basicamente na questão das guerras, né? Então a gente podia ali ter dois tipos de nobreza, né? A nobreza de espada, que era aquela mais rural tradicional, e a nobreza de toga, aquela que era da corte, aqueles que exerciam os cargos da administração pública, dependia do rei e vivia nos seus castelos. E o terceiro estado? O terceiro estado aqui, essas duas imagens já resume bem para nós, né? Ó. Uma família pobre, uma família de camponês. Então, camponês e pobre, pobre e camponês dava na mesma. Então, dentro desse contexto terceiro estado, como a gente viu, a gente vai ter aquela camada pobre, miserável realmente, e também a burguesia, né? Apesar de financeiramente estarem bem, né, produzindo, eles ainda eram considerados terceiro estado, porque eles não faziam parte do clero e também não eram nobres. Essas pessoas não possuíam quaisquer privilégios e eram eles quem asseguravam as atividades produtivas, tudo aquilo que o rei e a corte depois ia gastar. Então o povo era constituído por muitos estratos sociais.
Então a gente pode destacar aqui a alta burguesia, que estava ligada ao comércio e os negócios ultramarinos, né, a navegação, a busca por novas rotas comerciais, especiarias, né? A média e a baixa burguesia, que era composta por comerciantes e artesãos, e abaixo de tudo isso aqui estavam os camponeses e os assalariados, tanto os rurais que trabalhavam no campo, quanto aqueles urbanos. Então, na base, lá no finalzinho, estavam os mendigos e, assim, o terceiro estado, aqueles mais ralé, né? Aquela pessoa mais pobre, aqueles que realmente não tinham nem o que comer. Na sociedade do antigo regime, então havia o que? Fraca mobilidade social. A ascensão da sociedade, embora fosse possível, era muito rara. Então você fala, a pessoa vai nascer pobre, ele vai virar um engenheiro, um médico, um nobre. Gente, era quase que impossível. Isso não ia acontecer nunca, certo? O que poderia acontecer é, por exemplo, um da burguesia acabar comprando um título, né, como recompensa, ou receber um título como recompensa pelo serviço prestado ao rei, mas mesmo assim ele era mal visto pelo restante da nobreza. Então, de fato, ele jamais seria um nobre, aquele de sangue, que eles valorizavam muito na época. Um dos maiores exemplos que a gente tem aqui sobre a questão do absolutismo é a França, certo? Com o rei Luís XIV, né? O autor da famosa frase: "O Estado sou eu", né? Tudo gira em torno do que eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu sou representante de Deus na Terra. Então, Luís XIV é conhecido como o Grande Rei, o Rei Sol, né, o construtor ali do Palácio de Versalhes, que vivia na extravagância. Ele vai ser um dos maiores representantes do absolutismo, da forma como a sociedade, né, e a política da época funcionava. O rei concentrava em si todos os poderes e funções do Estado, a política, a justiça, a administração, a economia, tudo estava em suas mãos. E todos os grupos sociais estavam subjugados ao poder do rei. Então a gente tinha ali, como o professor falou para vocês, a ideia do direito divino, ou seja, defendia-se que, como o rei recebia o poder diretamente de Deus, todos os súditos lhes deviam que respeito total e obediência, né? Você imagina você viver numa época daquela, você não tem nada, você tem o suficiente somente para se alimentar, né? E olha lá, como é que você iria então questionar as ordens de um rei, né? Que na sua visão foi o próprio Deus quem lhe deu o título de rei. Então não tinha o que fazer. Então, assim funcionava o absolutismo, uma sociedade dividida em ordens, baseado na agricultura e no mercantilismo, e na questão política, governado por reis que, mediante alguns pesquisadores da época, estudiosos, né, argumentavam que isso era um direito divino e não devia, assim, a sociedade questionar essa forma de governo. Tá bom, pessoal? Então, essa foi uma breve explicação sobre o conteúdo que a gente já está trabalhando desde a semana passada. O professor vai postar, junto com esse vídeo, o slide que eu usei, o material para leitura com algumas atividades. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o professor pelo WhatsApp, que assim a gente vai se falando, tá bom? Então, no demais, se cuidem.